minha noiva me traiu com meu primo. Meu tio rico encobriu tudo e meus pais ficaram do lado deles. Tenho 32 anos e estava noivo de Olivia, que tem 29 anos, por cerca de 8 meses. Estávamos juntos há 4 anos antes do noivado. Todos achavam que éramos o casal perfeito, sempre postando aquelas fotos felizes no Instagram. Você sabe do tipo. Mas, na realidade, eu era quem colocava mais esforço no relacionamento. Sempre planejava encontros românticos, fazia pequenas surpresas para ela, dirigia pela cidade para buscar sua comida preferida quando ela tinha um dia ruim. Até peguei um trabalho extra como freelancer só para conseguir pagar o anel de noivado que ela insinuou querer. Mas o maior presente que dei foi, sem dúvida, um Mustang que comprei para ela no nosso 3º aniversário de namoro. Um clássico de 1967, que passei meses restaurando com minhas próprias mãos. Olivia havia comentado uma vez que achava charmosos os carros antigos, então me dediquei completamente ao projeto, investindo cada centavo e cada final de semana para deixá-lo perfeito para ela. Enquanto isso, Olivia parecia se preocupar mais com aparências. Fazia questão de mostrarmos uma boa imagem nos eventos, marcava nossa localização em restaurantes sofisticados e sempre dizia a todos como era abençoada por estar comigo. Mas eu estava tão apaixonado que não me importava de ser o único a dar mais no relacionamento. Achei que era assim que os relacionamentos funcionavam, que às vezes uma pessoa ama mais do que a outra. Então, a meu primo Derek. Ele tem 31 anos, é recém-divorciado e é aquele tipo de cara que se acha um presente dos deuses para as mulheres. Sempre foi o mais charmoso da família, sabe como conquistar uma sala, faz todas as piadas certas e faz todo mundo se sentir especial. Meu tio, que é pai dele, basicamente sustenta sua vida desde o divórcio. Arranjou um emprego para Derek em uma de suas concessionárias de carros, paga seu apartamento, cobre todas as suas despesas. Derek e eu éramos próximos quando crianças, temos algumas memórias juntos. Agora, Olivia e Derek sempre tiveram uma conexão estranha desde o momento em que se conheceram em um churrasco de família há 2 anos. Ela ria exageradamente das piadas dele, sempre encontrava uma desculpa para estar onde ele estava nos eventos familiares. Lembro-me de uma festa de Natal em que procurei por ela por uns 30 minutos, e quando finalmente a encontrei, estava na cozinha com Derek, em pé muito mais perto do que o necessário, enquanto ele mostrava a ela como preparar um coquetel old fashioned. Eles sempre tinham essa sintonia que deveria ter sido um alerta para mim, mas eu ignorei, achando que Olivia estava apenas sendo sociável, como sempre. Meu Deus, como fui cego! Meus pais têm um costume de organizar grandes jantares familiares uma vez por mês. Para ser sincero, geralmente são chatos, sempre as mesmas conversas sobre quem foi promovido ou qual criança tirou boas notas na escola. Mas Olivia fazia questão absoluta de que fossemos a todos. Ela ficava estranhamente irritada se eu sugerisse faltar. Isso já deveria ter sido um sinal de que algo estava errado, mas eu não sou exatamente Sherlock Holmes. Agora, um pouco de contexto sobre meu tio, a quem chamarei de Keith. Ele basicamente comanda nossa família. É muito rico, dono de 3 concessionárias de carros e ajuda financeiramente meus pais desde que me lembro. Ele pagou pela casa deles, pela minha faculdade, praticamente tudo. E por causa disso, tudo que o tio Keith diz é lei. Eu sempre odiei essa dinâmica, mas nunca reclamei para manter a paz. Enfim, esse jantar específico foi na casa dos meus pais. Como nos últimos meses, minha mãe fez seu tradicional assado, que todo mundo finge adorar. Estávamos todos sentados à mesa, meus primos, minha irmã Emma, meu tio Keith, que se comportava como um verdadeiro patriarca, sentado na ponta da mesa, como se fosse o próprio chefão da família. Depois de mais ou menos 1 hora, percebi que Olivia continuava saindo da mesa. A primeira vez, disse que precisava atender uma ligação do trabalho e voltou uns 15 minutos depois. Depois saiu de novo, e depois uma terceira vez. Não dei muita atenção até perceber que o telefone dela estava na mesa o tempo todo e não havia tocado nenhuma vez. Então, na 4ª vez que ela saiu, esperei alguns minutos e decidi ir atrás dela. Primeiro, chequei o banheiro, vazio. Fui até a varanda da frente, ninguém. Então, enquanto caminhava pela casa, passei pelo escritório do meu pai e ouvi vozes sussurradas vindo lá de dentro. A porta estava entreaberta. A porta estava entreaberta o suficiente para que eu pudesse ver através da fresta. O que vi literalmente me deu ânsia de vômito. Olivia estava sentada sobre a mesa do escritório com Derek, e as mãos dele estavam por todo o corpo dela. Mas o pior foi a maneira como estavam tão à vontade um com o outro. Aquilo não era um erro cometido por estarem bêbados.
Eu sabia que não era a primeira vez. Empurrei a porta com tanta força que ela bateu contra a parede. Eles se separaram tão rápido como se tivessem levado um choque elétrico. O olhar no rosto deles primeiro foi de choque, depois uma tentativa patética de parecerem inocentes. Derek ainda teve a audácia de dizer, não é o que parece. Não é o que parece? Você só pode estar brincando comigo. Perdi completamente a cabeça. Agarrei Derek pela camisa e o empurrei contra a estante de livros do meu pai. Um monte de troféus de golfe caiu no chão. Eu só enxergava vermelho. Não é o que parece. Você está aos beijos com minha noiva dentro da casa dos meus pais, e me diz que não é o que parece? Olivia começou a chorar, dizendo que sentia muito, que simplesmente aconteceu. Todas aquelas desculpas clássicas que se ouvem em filmes sobre traição. Eu nem conseguia olhar para ela. Só mantive meus olhos em Derek. Nós crescemos juntos, íamos pescar todo verão, ele estava na minha formatura da faculdade, e agora estava me apunhalando pelas costas da pior maneira possível. Foi então que todos entraram correndo. Meus pais, o tio Keith, minha irmã, todo mundo. Minha mãe soltou um suspiro ao ver os troféus quebrados no chão. Meu pai parecia completamente confuso. Então o tio Keith deu um passo à frente e literalmente me puxou para longe de Derek, como se eu fosse um adolescente descontrolado. O que diabos está acontecendo aqui? Ele exigiu. Eu ainda estava tão furioso que mal conseguia falar. Diga a eles, disse para Derek. Diga o que estava fazendo com Olivia. Derek apenas balbuciou algumas palavras sem sentido. Olivia já estava soluçando no canto da sala, com a maquiagem borrada pelo choro. O tio Keith se colocou entre mim e Derek, como se estivesse protegendo ele. Já chega, disse ele. Seja lá o que for isso, não vamos resolver agora, durante um jantar de família. Olhei para todos na sala, que apenas me encaravam em silêncio. Então, disse, eu acabei de pegar Olivia e Derek se beijando aqui dentro. Eles têm se encontrado pelas minhas costas. O ambiente ficou completamente silencioso. Então, minha mãe disse, provavelmente eles só beberam demais. Meu pai sugeriu que talvez eu tivesse interpretado errado o que vi. Você está de brincadeira comigo? Interpretei errado? Naquele momento, percebi que não receberia apoio de ninguém. O tio Keith já estava em modo de controle de danos, e meus pais iriam seguir sua liderança, como sempre. Peguei minhas chaves do carro e saí. Não me despedi de ninguém. Não levei Olivia comigo. Deixei que ela se virasse para encontrar seu próprio caminho para casa. Não sei se Derek a levou ou não, e, sinceramente, não me importava. Dirigi por horas, sem rumo, até acabar em uma cafeteria no centro da cidade, onde ninguém me conhecia. Quando finalmente olhei para meu celular, havia 32 mensagens de Olivia. Todas aquelas desculpas de sempre, que sentia muito, que foi um erro, que eu deveria voltar para casa para conversarmos. Conversar sobre o que exatamente? Sobre há quanto tempo ela estava me traindo? Quantas vezes? Se foi só com Derek ou se havia outros também. Naquela noite, dormi na casa de um amigo. Não conseguia encarar voltar para o nosso apartamento sabendo o que sabia. No dia seguinte, acordei me sentindo um lixo. Parte da ressaca, parte pelo simples fato de que minha vida inteira tinha desmoronado. Mike, meu amigo, foi um cara incrível. Não fez muitas perguntas, apenas me entregou um café e disse que eu poderia ficar ali o tempo que precisasse. Quando olhei meu celular, havia mais de 50 notificações. A maioria de Olivia, mas também mensagens da minha mãe, do meu pai e até do tio Keith. Ignorei todas e fui tomar o banho mais longo da minha vida, tentando, de alguma forma, lavar da minha mente a imagem de Olivia e Derek juntos. Depois de me vestir, meu telefone tocou de novo. Era minha irmã, Emma. Ela é 3 anos mais nova do que eu, mas muito mais esperta. Sempre foi a única na família a chamar as coisas pelo que realmente são. Atendi, e ela foi direto ao ponto. Meu Deus, você está bem? Mamãe me ligou chorando ontem à noite, mas não me disse o que aconteceu. Então perguntei para a prima Jen. É verdade sobre Olivia e Derek? Contei tudo a ela. Foi um alívio finalmente falar com alguém que não tentava justificar a traição. Emma apenas escutou e, no final, disse, que 2 idiotas. Sinto muito, mano. Simples assim. Por volta do meio-dia, minha mãe ligou. Assim que atendi, ela começou, você precisa conversar com Olivia, querido.
Ela está absolutamente arrasada. Perdi a paciência. Mãe, pegar o caminho errado na estrada é um erro. Beijar o primo do noivo em um jantar de família é uma escolha. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Eu sei que você está magoado, mas família é família. Precisamos encontrar uma maneira de seguir em frente juntos. Tradução: o tio Keith não queria que nenhum drama atrapalhasse sua perfeita hierarquia familiar. Falando no diabo, meu telefone tocou de novo logo depois que desliguei com minha mãe. Era o tio Keith. Agora, tem uma coisa que você precisa entender sobre ele: ninguém na família o ignora. Ele tem quase 1,90 m de altura, foi militar, fez fortuna com concessionárias de carros e basicamente detém o controle financeiro de todos. Ele pagou minha faculdade, arranjou meu primeiro emprego, e meus pais praticamente dependem dele para tudo. Então, mesmo estando furioso, atendi a ligação. Você causou uma bela cena ontem à noite, ele disse, sem nem se dar ao trabalho de me cumprimentar. Eu peguei minha noiva me traindo com Derek, respondi. O que você esperava? Olha, essas coisas acontecem, disse Keith. Era como se estivéssemos falando de uma pequena batida de carro ou algo assim. Derek está passando por um momento difícil desde o divórcio. Ele cometeu um erro, Olivia cometeu um erro, mas causar aquela cena na casa dos seus pais foi desnecessário. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Desnecessário? Você está falando sério agora? Estou, e acho que você precisa se acalmar e lidar com isso como um adulto. Derek já se desculpou comigo. Com você. Eu interrompi. Por que diabos ele está se desculpando com você? A voz de Keith assumiu aquele tom severo que ele usa quando quer impor sua autoridade. Por que fui eu quem teve que acalmar seus pais depois do seu surto? Olha, filho, todo mundo comete erros. Você precisa decidir se pode perdoar Olivia e seguir em frente. Foi naquele momento que algo dentro de mim se quebrou. Passei a vida inteira pisando em ovos ao redor de Keith, sendo grato por sua generosidade, deixando ditar como nossa família deveria funcionar. E agora ele queria me dizer como eu deveria reagir à minha própria traição? Desliguei o telefone na cara dele. Ninguém na minha família jamais tinha desligado na cara de Keith antes. Então, desliguei o celular e saí para dirigir, só para clarear a mente. Quando voltei para a casa de Mike, liguei o telefone de novo e vi que tinha chamadas perdidas de praticamente todo mundo da minha família, exceto Emma. Além disso, mais umas 20 mensagens patéticas de Olivia. Estava me preparando um sanduíche quando bateram na porta. Mike atendeu e voltou parecendo desconfortável. Ah, seus pais estão aqui. Ótimo. Exatamente o que eu precisava. Eles estavam na sala de Mike, completamente deslocados. Minha mãe claramente tinha chorado, e meu pai tinha aquela expressão de quem está segurando um desconforto enorme. Não os convidei para sentar nem nada. Apenas cruzei os braços e esperei pelo sermão que tinham preparado. Meu pai disse: Filho, estamos preocupados com você. Preocupados comigo? E sobre se preocupar com o fato de que Olivia e Derek me traíram? Minha mãe enxugou os olhos. Não estamos dizendo que o que eles fizeram foi certo, mas as pessoas cometem erros, e famílias perdoam umas às outras. Isso não foi um pequeno erro, eu respondi. Ela ia se casar comigo. Estávamos planejando uma vida juntos. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Keith acha que... Eu não dou a mínima para o que Keith acha. Eu o interrompi. Meus pais trocaram um olhar que dizia tudo. Keith sempre esteve aqui por esta família, meu pai disse com cuidado. Ele nos ajudou a comprar nossa casa. Conseguiu um emprego para Derek depois do divórcio. Ele pagou pela sua faculdade, pelo amor de Deus. E ali estava o verdadeiro motivo da visita deles. Keith estava chateado porque eu o desrespeitei, e eles estavam ali para tentar consertar isso. Então, porque o tio Keith dá dinheiro para todo mundo, eu deveria fingir que está tudo bem que minha noiva me traiu com meu primo. Não, mas... Minha mãe começou. Mais nada. Vocês não estão aqui porque se importam comigo. Estão aqui porque Keith mandou vocês consertarem isso. O rosto do meu pai endureceu. Isso não é justo. Nos importamos com todos nesta família. Só não tanto quanto se importam em manter Keith feliz, eu disse. Minha mãe começou a chorar de novo, e me senti um lixo. Quer dizer, não era inteiramente culpa deles. Eles são tão dependentes de Keith. A crise de 2008 os afetou muito, e Keith apareceu para salvá-los.
desde então, estavam presos sob a influência dele. Olha, eu disse, tentando me acalmar. Eu sei que vocês estão numa situação difícil, mas não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não posso estar perto de Olivia ou Derek agora. Talvez nunca mais. E definitivamente não vou pedir desculpas a Keith por desligar na cara dele. Meu pai suspirou. Keith está organizando um jantar de família no próximo domingo. Ele espera que todos estejam lá. Inclusive você. Eu ri. Não vai acontecer. Por favor, minha mãe implorou. Apenas vá ao jantar. Escute o que Keith tem a dizer. É só isso que pedimos. Eu vou pensar nisso, menti, só para fazê-los ir embora. Não havia a menor chance de eu sentar em um jantar com Olivia e Derek enquanto Keith dava um sermão sobre unidade familiar. Fiquei na casa de Mike por mais alguns dias e depois encontrei um apartamento pequeno para alugar, algo que eu pudesse pagar sem mexer nas economias que tínhamos guardado para o casamento. A ironia de usar o dinheiro da lua de mel para pagar o depósito de segurança de um estúdio triste e sem graça não passou despercebida para mim. Finalmente voltei ao nosso antigo apartamento para pegar minhas coisas, em um horário que eu sabia que Olivia estaria no trabalho. Metade de mim esperava que ela tivesse trocado as fechaduras, mas não tinha. O apartamento parecia exatamente igual, exceto pelo fato de que ela havia virado todas as nossas fotos de noivado para baixo. Que maturidade! Peguei minhas roupas, meu PlayStation e algumas outras coisas essenciais. Deixei os móveis e os utensílios de cozinha. Eu poderia comprar pratos novos. Mas não conseguia suportar a ideia de sentar no mesmo sofá onde passamos tantas noites juntos, agora manchado pelo conhecimento de que ela estava mentindo para mim o tempo todo. Enquanto carregava a última caixa para o carro, nossa vizinha do outro lado do corredor apareceu. Ela era uma senhora doce, era uma senhora indiana idosa que sempre nos trazia samosas caseiras. Jovem, ela disse. Aquela garota recebeu muitas visitas enquanto você esteve fora. Visitantes masculinos. Tarde da noite. Ótimo. Então Olivia não estava apenas me traindo com Derek, mas aparentemente com outros também. Ou talvez a senhora Patel estivesse apenas confundindo as coisas. De qualquer forma, eu não queria saber. Agradeci a ela e saí dali o mais rápido possível. Naquela noite, bloqueei o número de Olivia. Não por vingança, mas pela minha própria sanidade. Eu não podia continuar vendo o nome dela aparecer com mais uma desculpa ou pedido de perdão. Era hora de seguir em frente. A primeira semana no meu novo apartamento foi difícil, não vou mentir. Era um estúdio minúsculo, acima de um restaurante tailandês, que cheirava a curry 24 horas por dia. Mas pelo menos era meu, entende? Sem memórias de Olivia, sem drama familiar. Apenas eu tentando reconstruir minha vida, um dia de cada vez. O trabalho foi uma boa distração. Sou gerente de projetos em uma empresa de construção. Nada luxuoso, mas paga bem. Meu chefe foi surpreendentemente compreensivo com tudo. Queria que minha família pudesse aprender uma ou duas coisas com ele. Cerca de uma semana depois de me mudar, Emma me mandou uma mensagem perguntando se eu queria companhia. Ela apareceu com uma pizza gigante e acabamos conversando por horas. Ela imediatamente fez piada sobre meu apartamento minimalista, que na verdade era apenas um triste estúdio acima de um restaurante tailandês. Então entramos no assunto da família. Emma me disse que nossos pais achavam que eu estava sendo de difícil. Como se não querer sentar na mesma mesa que as pessoas que me traíram, enquanto o tio Keith dá um sermão sobre perdão, fosse algo irracional. O que realmente me surpreendeu foi descobrir até onde ia o controle de Keith. Derek era basicamente um caso de caridade dele, o que explicava por que todo mundo estava passando pano para ele. Quando perguntei sobre Olivia, Emma disse que ela estava na casa dos nossos pais, chorando e insistindo que foi um erro único. E Keith estava lá também, aparentemente assumindo um interesse pessoal em resolver a situação. Emma me alertou para ter cuidado. Disse que isso não era apenas sobre dinheiro, mas sobre influência. Se eu enfrentasse Keith, outras pessoas poderiam começar a ter ideias. Se é isso que você acredita, mantenha sua posição, ela disse. Só saiba que não vai ser fácil. E, por mais que valha, eu estou do seu lado. Ter Emma do meu lado fez com que eu me sentisse menos sozinho no meio desse caos todo. Depois que Emma foi embora, chequei meu celular e vi que tinha um correio de voz de Olivia. Oi, sou eu. Sei que você provavelmente me odeia agora, e não te culpo, mas, por favor, podemos conversar? Eu nunca quis te machucar.
Derek e eu, foi estúpido, um erro. Sinto tanto a sua falta. Por favor, me liga. Eu te amo. Apaguei a mensagem imediatamente. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha prima Jen, perguntando como eu estava. Mesmo com Keith dizendo para ninguém me incomodar, ela decidiu ignorá-lo. Mas até na forma de ser gentil, reconheci a autoridade dele. Quando perguntei sobre Derek, ela me contou que Keith, na verdade, estava furioso com ele, mas mantinha as aparências em público. Provavelmente estava mais preocupado com sua imagem de patriarca perfeito do que com meus sentimentos reais. Clássico Keith. Então, recebi um e-mail formal. Um convite para o jantar de domingo na casa de Keith, como se fosse uma convocação real. O e-mail listava o horário, o código de vestimenta, traje social casual porque Keith é pretensioso desse jeito, e até o menu. No final, havia uma nota pessoal. Sua presença é obrigatória, pois temos assuntos importantes da família a discutir. Obrigatória. Não solicitada. Obrigatória. Como se eu fosse um funcionário sendo chamado para uma reunião. Apertei excluir sem nem responder. Naquela noite, meu pai ligou. Você recebeu o convite de Keith? Ele perguntou, sem rodeios. Recebi. Então, você vai? Não. Meu pai suspirou profundamente. Filho, você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Keith está disposto a deixar essa situação desagradável para trás. Por que você não pode fazer o mesmo? Por que não cabe a Keith decidir quando eu devo superar ser traído pela minha noiva e pelo meu primo? Eu respondi. E definitivamente não cabe a ele me ordenar a um jantar onde tenho que fingir que está tudo bem quando claramente não está. Isso não é só sobre você, meu pai rebateu. Isso está afetando toda a família. Sua mãe mal consegue dormir. Emma está sendo difícil também. Até Jen está fazendo perguntas. Todos deveriam simplesmente se conformar porque era mais fácil? Desculpa, mas isso não ia acontecer. Keith tem sido muito paciente. Mas, pai, interrompi. Vou dizer isso mais uma vez. Eu não me importo com o que Keith quer. Não me importo se ele está sendo paciente. Esta é a minha vida, não um programa de TV dele para dirigir. Meu pai ficou em silêncio por um momento. Então, em um tom mais baixo, disse. Apenas pense em ir pelo bem da sua mãe. Se não for por mais nada. A tentativa de me fazer sentir culpa quase funcionou. Quase. Mas então imaginei estar sentado à mesa, fingindo fazer conversa casual com Olivia e Derek, enquanto Keith agia como um ditador benevolente. E eu soube que não conseguiria fazer isso. Vou mandar flores para a mamãe, respondi e desliguei. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Minha cabeça girava, repetindo toda a situação, me perguntando se eu era o louco nessa história. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez eu devesse simplesmente ir ao jantar, dizer o que precisava e acabar logo com isso. Mas toda vez que fechava os olhos, via Olivia e Derek juntos. E a raiva voltava como uma avalanche. Não. Eu não estava louco. Eu não estava errado por me manter firme. E se Keith e o resto da família não podiam respeitar isso, então talvez eles não fossem o tipo de família que eu queria na minha vida de qualquer forma. Na manhã seguinte, acordei com 3 chamadas perdidas do tio Keith. As linhas de batalha estavam claramente traçadas. E o jantar de domingo estava se aproximando rápido. Quando o domingo chegou, meu celular explodiu com mensagens e ligações sobre o jantar de Keith. Ignorei todas e fui correr. Quando voltei, alguém estava batendo na minha porta como se quisesse derrubá-la. Era Keith, vestido com sua melhor roupa de domingo, parecendo furioso. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me empurrou e entrou no meu apartamento. Você faltou ao jantar, disse, olhando meu pequeno estúdio com desgosto. Eu não faltei. Eu escolhi não ir. A mandíbula de Keith se apertou. Seu comportamento está causando problemas. Sua mãe está chateada. Seu pai está estressado. E Derek está se sentindo péssimo. Ele deveria se sentir péssimo, rebati. Ele me traiu. As pessoas cometem erros. Pare de dizer isso, gritei. Esquecer de levar o lixo para fora é um erro. O que eles fizeram foi uma escolha deliberada. As coisas escalaram rapidamente a partir daí. Keith começou a listar tudo que já tinha feito por mim, minha faculdade, meu primeiro emprego, tudo.
Eu disse a ele que estava cansado da sua generosidade cheia de amarras. Quando ele mencionou que Olivia queria se reconciliar, percebi que ele tinha falado com ela pelas minhas costas. Aquilo foi a gota d'água. Mandei ele sair do meu apartamento. Keith ficou chocado. Ninguém falava com ele daquele jeito. Você está cometendo um erro sério, ele alertou enquanto saía. Esta família te apoiou por toda a sua vida. Não. Esta família me controlou. Há uma diferença. Bati a porta atrás dele, com o coração disparado. Eu tinha acabado de queimar uma ponte enorme. Mas, pela primeira vez em anos, me senti livre. Minha ex-esposa traidora, que me deixou falido após o nosso divórcio, voltou implorando um ano depois. Olá, Reddit. Antes de começar, deixe-me dizer uma coisa. Não importa o quão inteligente ou cuidadosa uma pessoa pareça ser, sua própria arrogância sempre será sua ruína. E foi exatamente assim que minha ex-esposa, Jéssica, acabou se prejudicando. Jéssica e eu fomos casados por 6 anos. No papel, nossa vida parecia razoavelmente boa. Eu tinha um emprego estável como consultor de tecnologia da informação e ela trabalhava como designer gráfica freelancer. Não éramos ricos, mas também não precisávamos nos preocupar com contas. Para os outros, provavelmente parecíamos um casal sólido. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu não ia ser um daqueles caras que descobrem anos depois que foram feitos de trouxa. Comecei a notar pequenos sinais. A rotina de Jéssica ficou estranha. De repente, ela passou a ter reuniões com clientes à noite ou levava horas para resolver pequenas tarefas. Ela começou a se arrumar muito mais, usando salto alto, maquiagem completa e roupas elegantes, mesmo que fosse supostamente apenas para encontrar um cliente para tomar um café. Além disso, seu celular parecia estar colado em sua mão, mas nunca mais ficava com a tela virada para cima na mesa. Eu não sou o tipo de homem que tira conclusões precipitadas, mas também não sou idiota. Algo não estava certo. Decidi testar a situação. Uma noite, perguntei casualmente como tinha sido o dia dela, o que o cliente queria e coisas do tipo. Suas respostas foram vagas, e ela rapidamente mudou de assunto. Parecia que não conseguia sair da conversa rápido o suficiente. Não insisti, mas também não deixei passar despercebido. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção. Jéssica saía de casa para trabalhar em horários incomuns, mas não levava o laptop. Suas redes sociais começaram a aparecer mais com o perfil de uma mulher solteira. Ela passou a postar muitas selfies e legendas vagas sobre liberdade e felicidade. O momento decisivo veio em uma noite quando ela deixou o laptop aberto. Eu não estava procurando nada, apenas movendo o aparelho para o lado. Mas, quando peguei, uma notificação de mensagem apareceu. Seu iMessage estava sincronizado com o computador, e a mensagem era de um cara chamado Kyle, dizendo: "A noite passada foi incrível." Eu poderia ter explodido ali mesmo, mas não o fiz. Eu sou um planejador por natureza e não ia dar a ela a chance de distorcer a história. Em vez disso, abri a conversa. E, como eu suspeitava, era exatamente o que parecia. Havia uma longa troca de mensagens entre ela e Kyle, que datava de 2 meses atrás. Eles falavam sobre tudo, como se conheceram em uma aula de yoga, seus encontros secretos e até mesmo sobre como ela planejava me deixar assim que o momento fosse certo. Eu não estava apenas com raiva. Eu estava focado. Encaminhei as mensagens para mim mesmo, tirei capturas de tela de tudo e fiz uma pasta cheia de provas. Não ia dar a ela nenhuma brecha para escapar. No dia seguinte, liguei para um advogado. Expliquei toda a situação, mostrei as provas que tinha e perguntei quais eram as minhas opções. Ele me disse que a batalha seria difícil, especialmente porque não tínhamos um acordo pré-nupcial, mas, com as provas que eu tinha, poderíamos pedir o divórcio com base na infidelidade. Quando finalmente confrontei Jéssica, não gritei nem perdi a paciência. Apenas mostrei as mensagens e perguntei: "Então, quando você planejava me contar?" Ela congelou por um segundo. Tentou negar, mas as provas eram esmagadoras. Então, mudou de tática, dizendo que a culpa era minha por não ser atencioso o suficiente ou por não fazê-la se sentir valorizada. Cortei essa conversa rapidamente. Isso não é sobre mim, é sobre você, e você sabe disso. Acabou. Foi aí que começou a verdadeira batalha. Jéssica não estava disposta a me deixar ir sem me fazer pagar caro. Ela contratou um advogado e veio atrás de tudo que podia arrancar de mim, metade das minhas economias, a casa, o carro e até uma parte da minha aposentadoria.
O argumento dela era que tinha sacrificado muito pelo nosso casamento e merecia sua parte. O processo de divórcio foi um inferno. O advogado dela usou todos os truques possíveis para arrastar a situação e tornar minha vida miserável. Em um determinado momento, Jéssica até alegou que precisava de mais dinheiro porque havia sido a principal responsável por cuidar da casa. Jéssica alegou que precisava de mais dinheiro porque havia sido meu suporte emocional enquanto eu construía minha carreira. A audácia dela era inacreditável. Meu advogado me disse que eu tinha uma boa chance de manter a maior parte do que conquistei se levássemos o caso ao tribunal. Mas, depois de meses de idas e vindas, eu só queria que aquilo acabasse. Então, tomei uma decisão. Eu deixei ela ficar com tudo. Não valia a pena o desgaste mental de continuar brigando. No dia em que o divórcio foi finalizado, senti como se um enorme peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Sim, eu estava falido, mas estava livre. Naquele momento, eu não fazia ideia de como o destino ainda daria a volta por cima a meu favor. Após o divórcio, minha vida se resumia a duas coisas: trabalho e sobrevivência. Recomeçar do zero não era apenas uma expressão clichê para mim, era minha realidade. Eu tinha 35 anos e morava em um pequeno apartamento de um quarto na periferia da cidade. Minha mobília era composta por coisas que comprei em lojas de segunda mão ou que encontrei largadas na calçada. Minha vida confortável de antes, com casa própria e um carro que eu adorava, havia desaparecido. Mas, para ser sincero, eu estava tão determinado que não tive tempo de lamentar. O apartamento era simples. O chão tinha marcas de desgaste, a cozinha era minúscula, mal cabiam 2 pessoas, e os vizinhos achavam que karaokê às 2 da manhã era uma boa ideia. Minha sala de estar consistia em um futon que encontrei no Craigslist e uma televisão que só funcionava se eu batesse nela do lado certo. As paredes estavam vazias, a geladeira quase sempre sem comida, mas aquele lugar era meu. Sem Jéssica. Sem Kylie. Sem constantes lembretes de como eu tinha sido enganado. Joguei-me no trabalho. Meu emprego como consultor de tecnologia da informação não era glamouroso, mas pagava as contas, e eu era bom no que fazia. Peguei todas as horas extras disponíveis e aceitei trabalhos freelance no meu tempo livre. Os dias da semana se misturavam aos finais de semana, e eu quase nunca tirava folga. Dormir se tornou opcional. Eu sabia que não era o estilo de vida mais saudável, mas tinha um objetivo: reconstruir minha vida financeira e provar a mim mesmo que podia prosperar sem Jéssica ou qualquer outra pessoa. Os primeiros meses foram difíceis. Meu saldo bancário era ridículo, e eu estava constantemente exausto. Depois de um dia de 12 horas de trabalho, eu me sentava, olhava para a pilha de contas sobre a mesa e me perguntava como tinha chegado àquele ponto. Mas então eu me lembrava, eu era livre. Sem Jéssica me dizendo que eu não era bom o suficiente. Sem precisar fingir que tudo estava bem enquanto ela levava uma vida dupla. Só esse pensamento já era o suficiente para me manter em pé. Uma coisa que percebi rapidamente foi o quanto eu realmente precisava de poucas coisas. Quando você é reduzido ao essencial, descobre o que realmente importa. Eu não precisava de roupas caras, um carro novo ou um apartamento perfeitamente decorado. Eu precisava de um teto sobre minha cabeça, comida na mesa e determinação para continuar em frente. De certa forma, foi libertador abrir mão de toda a obsessão materialista que Jéssica tanto valorizava. É claro que as redes sociais não facilitavam. Jéssica e Kylie estavam vivendo a vida de luxo, ou pelo menos era o que queriam que todos acreditassem. Fotos deles relaxando à beira da piscina da minha antiga casa, posando ao lado do meu carro e fingindo que o relacionamento deles era um verdadeiro conto de fadas apareciam no meu feed o tempo todo. Eu poderia ter bloqueado, mas uma parte de mim queria ver como aquilo terminaria. Eu sabia que não duraria. Pessoas como Jéssica e Kylie são especialistas em se autodestruir. E, como esperado, as rachaduras começaram a aparecer. Amigos em comum me contaram que Kylie não era exatamente o cara responsável e amoroso que Jéssica imaginava. Ele largou o emprego na academia e passava a maior parte do tempo festejando e torrando o dinheiro dela. Aparentemente, Jéssica estava bancando tudo: supermercado, contas da casa e até as despesas do bar que ele frequentava. A casa que ela tanto lutou para conseguir já estava caindo aos pedaços, porque nenhum dos dois se preocupava em fazer a manutenção. O carro? Kylie bateu em uma caixa de correio em menos de 6 meses. Admito que ouvir sobre a decadência deles me deu uma certa satisfação. Ok, talvez mais do que uma certa satisfação. Mas eu não perdi muito tempo pensando nisso.
Eu tinha minha própria vida para reconstruir e, pela primeira vez em anos, estava começando a ver progresso. Uma das primeiras grandes conquistas foi pagar minhas dívidas. Entre o divórcio e Jéssica esvaziando nossas contas conjuntas, fiquei com uma pilha de boletos de cartão de crédito e alguns empréstimos pendentes. Demorei meses economizando cada centavo, mas, um por um, fui liquidando tudo. No dia em que paguei a última dívida, comemorei com uma pizza congelada barata e uma maratona de 6 horas da minha série favorita. Não foi nada glamouroso, mas foi uma das melhores sensações que já tive. O próximo passo foi reconstruir minha poupança. Fiz um orçamento extremamente rígido, cortando qualquer gasto que não fosse essencial. Sem jantares fora, sem compras por impulso, sem gastar dinheiro em coisas desnecessárias. Tornei-me um mestre da preparação de refeições, comendo a mesma combinação de frango, arroz e legumes semana após semana. Não era emocionante, mas funcionava. Aos poucos, minha conta bancária começou a crescer. Por volta dessa época também comecei a cuidar melhor de mim. O divórcio afetou muito a minha saúde mental e física, e eu estava cansado de me sentir péssimo o tempo todo. Inscrevi-me numa academia local, obviamente, não na do Kyle, e comecei a treinar algumas vezes por semana. Não se tratava de vingança ou de parecer melhor do que o Kyle, ok, talvez um pouco. Mas, acima de tudo, tratava-se de me sentir mais forte e confiante comigo mesmo. O trabalho foi outra área onde vi um enorme crescimento. Todas aquelas horas extras e trabalhos freelance deram resultado, não apenas financeiramente, mas também profissionalmente. Construí uma excelente reputação no meu setor e, depois de um ano, consegui uma promoção. O aumento de salário não foi algo que mudasse completamente a minha vida, mas foi um passo na direção certa. Mais importante do que isso, foi uma validação de que eu era perfeitamente capaz de me sustentar sem precisar de ninguém. À medida que comecei a sentir-me mais estável, permiti-me alguns pequenos luxos. Troquei o meu velho futon por um sofá de verdade, comprei uma cafeteira decente e até me dei ao luxo de uma pequena viagem de fim de semana. Nada extravagante, mas o suficiente para me lembrar de que a vida não era apenas sobre trabalho e sobrevivência. Eu também tinha direito a desfrutá-la. No final do primeiro ano, eu estava num lugar completamente diferente, financeiramente, emocionalmente e mentalmente. Já não estava apenas a sobreviver. Eu estava a prosperar. Jéssica e Kyle? Nem tanto. Pelo que ouvi, Kyle esgotou as poupanças de Jéssica, maximizou os cartões de crédito dela e depois a deixou na miséria. Ela perdeu a casa, o carro e praticamente tudo que tinha tirado de mim. O karma às vezes age rápido. Mas, honestamente, eu já não me importava com eles. O meu foco era apenas em mim e na vida que eu estava a reconstruir. Eu não era rico nem estava a viver uma vida de sonho, mas estava feliz, e isso era mais do que suficiente para mim. Aprendi que não precisava de Jéssica, de uma casa luxuosa ou de um carro caro para me sentir realizado. Tudo o que eu precisava era da minha própria determinação. O melhor de tudo? Fiz isso sem o drama e a toxicidade de Jéssica a puxar-me para baixo. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que estava no controle da minha própria vida. E essa sensação valeu cada uma das dificuldades pelas quais passei para chegar até aqui. Numa sexta-feira, depois do trabalho, parei num posto de gasolina para abastecer o carro. Estava na fila para pagar um refrigerante quando notei um expositor brilhante de bilhetes de lotaria ao lado da caixa registradora. Normalmente, eu nem prestaria atenção, pois nunca fui do tipo de pessoa que desperdiça dinheiro em apostas com poucas hipóteses de ganhar. Mas, por alguma razão, pensei, por que não, e comprei um bilhete. Meti-o no bolso do casaco e esqueci-me dele. O fim de semana passou e o bilhete foi completamente esquecido. Alguns dias depois, enquanto jantava e mexia no telemóvel, vi uma manchete sobre um jackpot de lotaria que ainda não tinha sido reclamado. O bilhete vencedor tinha sido vendido exatamente na minha cidade. O meu coração disparou. Levantei-me num salto, vasculhei o meu casaco e encontrei o bilhete amarrotado. Não esperava nada. Era apenas uma compra impulsiva e sem sentido. Mas quando comparei os números, quase deixei o telemóvel cair. Cada um dos números correspondia. Fiquei ali sentado durante o que pareceu uma eternidade, apenas a olhar para o bilhete e atualizar o site para ter a certeza de que não estava a ver coisas. Esse tipo de coisa não acontece a pessoas como eu. Quero dizer, quem realmente ganha na lotaria. Na manhã seguinte, fui ao escritório da lotaria para confirmar. Eles verificaram os números, de facto, era real. Depois dos impostos, eu tinha aproximadamente 10 milhões de dólares na conta.
10 milhões de dólares. O meu cérebro não conseguia sequer processar aquela quantia. Inicialmente, não contei a ninguém. Não queria ser uma daquelas pessoas que ganha na lotaria e gasta tudo em coisas estúpidas, para acabar falido em menos de um ano. Fiz algumas pesquisas e contratei um consultor financeiro e um advogado antes de reclamar o prêmio. Eles ajudaram-me a criar um fundo fiduciário, o que me permitiu receber o dinheiro de forma anônima. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Quando o dinheiro finalmente caiu na conta, sentei-me e fiz um plano. Não queria ser uma daquelas histórias de vencedores da lotaria que perdem tudo porque enlouquecem com a fortuna. O meu consultor ajudou-me a investir a maior parte do dinheiro e a colocá-lo em contas de alto rendimento. Decidi que não tocaria nesse dinheiro, a menos que fosse absolutamente necessário. Permiti-me algumas melhorias, mas nada exagerado. Primeiro, mudei-me do meu pequeno apartamento para uma casa modesta num bairro tranquilo. Nada extravagante, apenas uma casa de 3 quartos com um jardim agradável e espaço suficiente para mim. Era uma sensação incrível ter um lar que fosse verdadeiramente meu e só meu. Depois, troquei o meu velho carro usado por um novo, mais fiável. Novamente, nada de carros desportivos ou modelos chamativos, apenas um carro confortável e confiável que não me deixaria na mão. Comprei alguns móveis novos para casa, depois de anos a dormir em coisas de segunda mão. Pareciam um luxo, mas foi isso. Sem férias extravagantes, sem roupas de grife, sem relógios caros. Eu não precisava de nada disso. O que eu precisava era de paz de espírito. E, pela primeira vez em muitos anos, eu finalmente a tinha. A parte mais estranha sobre ganhar na lotaria não foi o dinheiro em si. Foi a liberdade que ele trouxe. Eu já não precisava de me preocupar com contas ou de trabalhar horas extras para sobreviver. Eu podia respirar. E essa sensação de segurança era algo que eu não sentia há muito tempo. E isso mudou completamente a minha perspectiva. Também decidi retribuir de pequenas formas. Fiz doações para algumas instituições de caridade locais e ajudei alguns amigos que estavam a passar por dificuldades. Nada que fizesse uma grande diferença na minha conta bancária, mas o suficiente para mudar a vida deles. Foi bom poder partilhar um pouco da minha sorte sem precisar de fazer alarde sobre isso. No geral, mantive a minha vitória na lotaria em segredo. Contei apenas ao meu melhor amigo, Mark, porque confiava nele completamente. Nem mesmo a minha família distante soube. As pessoas começam a agir de forma estranha quando descobrem que alguém tem dinheiro, e eu não estava disposto a convidar esse tipo de caos para minha vida. A vida depois da vitória foi tranquila e simples, exatamente do jeito que eu gostava. Ainda trabalhava a meio período como consultor, mais porque gostava do trabalho e queria manter-me ocupado do que por necessidade financeira. Passei o meu tempo livre a reformar a minha casa, a ir ao ginásio e a aproveitar a minha nova estabilidade. Ganhar na lotaria não me transformou numa pessoa diferente. Não resolveu todos os meus problemas nem tornou a minha vida magicamente perfeita. Mas deu-me a oportunidade de recomeçar nos meus próprios termos, e por isso, eu era grato. Mal sabia eu que o meu passado não estava tão distante quanto eu pensava. Mas, por enquanto, eu estava apenas feliz por poder viver a minha vida sem qualquer drama. Ou pelo menos era o que eu pensava. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, nada ruim numa tarde perfeitamente tranquila como ver a sua ex-mulher traidora parada na sua entrada, encostada a um carro alugado, como se pertencesse ali. No início, quase não a reconheci. Já tinha passado mais de um ano desde a última vez que vi Jéssica, e a vida não tinha sido gentil com ela. A aparência impecável e bem cuidada que ela costumava exibir tinha desaparecido. Ela parecia estar a forçar uma confiança que antes usava com tanta naturalidade. Esta não foi a primeira vez que ouvi falar dela recentemente. Algumas semanas antes, ela enviou-me uma mensagem aleatória no Facebook, apenas um simples olá, Ethan, como tens estado? Eu nem me dei ao trabalho de responder. Depois de tudo que ela me fez passar, a última coisa que eu queria era abrir essa porta novamente. Depois vieram as chamadas. Números desconhecidos a tocar em horários estranhos. Ignorei todas, suspeitando que fosse ela. O problema de Jéssica é que ela não desiste facilmente, especialmente quando acha que pode ganhar alguma coisa com isso. E eu estava certo. Lá estava ela, sem ser convidada e completamente indesejada, lançando-me um sorriso como se fôssemos velhos amigos. Nem me incomodei com formalidades. Abri a porta apenas o suficiente para sair e bloquear a vista dela para dentro da casa. Jéssica, o que queres? Perguntei friamente. Ela inclinou a cabeça,
tentando parecer casual, mas eu vi através da farsa. Não posso simplesmente passar para pôr a conversa em dia? Já faz tanto tempo, Ethan. Cruzei os braços. Não temos nada para pôr em dia. Diz logo ao que vens e vai-te embora. Ela suspirou, abandonando o teatro quase de imediato. Está bem. Ouvi dizer que tens tido sorte ultimamente. Corre um boato de que ganhaste na lotaria. E ali estava. Não sei como ela descobriu. Provavelmente através de conhecidos em comum ou de conversas nas redes sociais. Mas, no momento em que ela mencionou isso, soube exatamente por que razão estava ali. Jéssica não apareceu por nostalgia. Ela farejou dinheiro e queria uma parte. Mesmo que isso fosse verdade, disse, mantendo a voz neutra, não tem nada a ver contigo. Estamos divorciados, lembras-te? Ela encolheu os ombros, fingindo que não era nada demais. Só estou a dizer, Ethan. Estivemos casados durante anos. Não achas que tenho direito a alguma coisa? Afinal, eu apoiei-te durante tanto tempo. Quase ri. Apoiou-me? Jéssica levou metade de tudo que eu tinha, incluindo a casa e o carro, e depois fugiu para brincar de casinha com Kylie. Mas eu não ia desperdiçar a minha energia a discutir com ela. Não tens direito a nada, disse, firme. Tudo o que tenho agora foi conquistado depois do divórcio. Tu já conseguiste o que querias naquela altura. Não tentes a tua sorte. O sorriso dela vacilou, e por um momento, achei que ela ia desistir. Mas estávamos a falar da Jéssica. Ela nunca recua até conseguir o que quer ou até se humilhar completamente no processo. Acho que devíamos conversar sobre isso, disse ela, dando um passo mais perto. Talvez num jantar ou num café. Podemos encontrar uma solução que funcione para os dois. Abanei a cabeça. Não há nada para resolver. Vai-te embora. O rosto dela endureceu, e a máscara de cordialidade desapareceu por completo. Não vou embora, Ethan. Não até tratarmos deste assunto. Foi nesse momento que percebi que ela não estava apenas a tentar a sorte. Ela tinha um plano. Jéssica nunca mostrava as cartas a menos que achasse que tinha um trunfo. Eu ainda não sabia qual era o jogo dela, mas de uma coisa eu tinha certeza, não ia deixá-la meter-se de novo na minha vida. Sai agora ou chamo a polícia, disse, a minha voz firme e sem hesitação. Ela bufou. Está bem, mas isso ainda não tinha acabado. Jéssica entrou no carro alugado e foi embora, mas eu sabia que ela voltaria. Jéssica nunca soube quando parar, especialmente quando achava que havia algo para ganhar. E, como esperado, nos dias seguintes, ela bombardeou-me com mensagens e e-mails. Tentou de tudo, culpa, nostalgia, bajulação. Uma das mensagens dizia, eu estive lá por ti quando não tinhas nada. Não achas que me deves alguma coisa? Ignorei cada uma das mensagens. Bloquear o número dela não adiantou. Ela simplesmente começou a enviar e-mails. Então, decidi salvar tudo que ela enviava, só para o caso de precisar mais tarde. Foi quando veio a segunda visita inesperada. Dessa vez, Jéssica nem sequer fingiu ser amigável. Apareceu na minha porta e exigiu conversar. Estou a falar a sério, Ethan, disse, cruzando os braços. Precisamos de resolver isto. Se não quiseres fazer da maneira fácil, terei de tomar medidas legais. Ergui uma sobrancelha. Medidas legais? Com que base? Estamos divorciados há mais de 1 ano, Jéssica. Tu não tens nada. Ela sorriu de lado. Ah, acho que tenho. Sabes que existem leis sobre bens adquiridos durante o casamento, certo? Se compraste o bilhete da lotaria enquanto ainda éramos casados, eu tenho direito à metade. A lógica dela era tão falha quanto o seu senso de direito. Mas eu não ia deixá-la ver que aquilo me incomodava. Boa sorte com isso, respondi, fechando a porta na cara dela. Passei o resto do dia furioso. Jéssica não se importava com a verdade ou com a lei. Ela só se importava com o que podia conseguir. E se achava que tinha alguma hipótese de arrancar nem que fosse uma pequena parte do meu prêmio, ela não ia desistir. Foi então que decidi ligar para minha advogada, Amanda. Expliquei a situação, e ela garantiu-me que Jéssica não tinha base nenhuma para o processo. A linha do tempo é clara, disse Amanda. Compraste e reclamaste o bilhete bem depois do divórcio ser finalizado. Ela pode tentar, mas o caso dela não tem sustentação. Mesmo assim, eu conhecia Jéssica. Ela não era racional e nunca desistia facilmente.
Pedi a Amanda que começasse a preparar-se, caso precisássemos de agir. Alguns dias depois, fui formalmente notificado de uma ação judicial. Era ridículo. Mas era exatamente o tipo de jogada que eu esperava dela. Por mais frustrante que fosse, eu não estava preocupado. Eu tinha Amanda do meu lado e todas as provas de que a reivindicação de Jéssica não tinha fundamento. Mas isso não significava que não seria uma batalha desgastante. Jéssica estava determinada a tornar a minha vida o mais difícil possível. Mas eu não ia deixar que ela vencesse. A batalha estava apenas a começar. Se Jéssica achava que podia intimidar-me para conseguir um cêntimo sequer, estava prestes a ter uma grande surpresa. O dia do julgamento. Entrar num tribunal para enfrentar a tua ex num processo judicial é uma experiência surreal. É como reviver os piores momentos da tua vida, só que com espectadores. No dia da audiência, cheguei cedo com Amanda. Como sempre, ela estava calma e confiante, assegurando-me de que não tínhamos nada com que nos preocupar. Jéssica, por outro lado, entrou no tribunal como se estivesse a fazer um teste para um reality show. Ela estava completamente produzida, usando saltos altos que ecoavam pelo corredor, e tinha uma expressão presunçosa, como se já tivesse vencido. O advogado dela seguia logo atrás, folheando uma pasta cheia do que eu só podia presumir serem argumentos fracos que tinham inventado. A sala do tribunal era menor do que eu imaginava. Nada como as cenas dramáticas que vemos na televisão. Apenas um juiz, um repórter judicial e algumas poucas pessoas assistindo. Jéssica sentou-se de um lado da sala com o seu advogado. Eu sentei-me do outro, ao lado de Amanda. O juiz começou por rever os detalhes básicos do caso. O argumento de Jéssica era que o meu prêmio da lotaria era um bem adquirido durante o casamento, e que eu o tinha escondido no divórcio. O advogado dela alegava que eu tinha intencionalmente ocultado o bilhete, privando Jéssica do que era legalmente dela. Quando chegou a vez de Amanda responder, ela começou a desmontar o argumento deles peça por peça. Explicou que o bilhete foi comprado e reclamado após o divórcio estar finalizado. Apresentou ao juiz documentos oficiais da comissão da lotaria, mostrando as datas exatas da compra e do resgate do prêmio. E então, Amanda trouxe a prova definitiva, os meus registros financeiros. Ela mostrou ao tribunal que o depósito do prêmio da lotaria aconteceu bem depois do divórcio e que estava completamente separado de qualquer conta conjunta que Jéssica e eu tivéssemos tido durante o casamento. O juiz ouviu atentamente, acenando com a cabeça de vez em quando. Mas eu sabia que o advogado de Jéssica não ia desistir tão facilmente. Então, chegou a vez de Jéssica falar. Ela subiu ao banco das testemunhas e começou um discurso dramático. Com lágrimas nos olhos, falou sobre como nosso casamento tinha sido difícil para ela, o quanto tinha sacrificado e como se sentia traída. Quando Jéssica soube sobre os meus ganhos, foi um espetáculo teatral puro. A certa altura, ela até disse: eu confiava nele, e ele manteve esse segredo de mim. Não sei se algum dia conseguirei recuperar desse tipo de traição. Recuperar do quê? Ela não estava a tentar recuperar-se de mim, mas sim de Kylie, que a tinha deixado sem um tostão. Mas, claro, ela não mencionou isso no tribunal. Foi quando Amanda começou a interrogá-la que as coisas ficaram interessantes. Amanda começou por confirmar a linha do tempo. Jéssica, o seu divórcio com Ethan foi finalizado nesta data, correto? Jéssica assentiu. E viu a documentação que comprova que o bilhete foi comprado depois dessa data, certo? Jéssica tentou desviar-se da pergunta. Eu não sei quando ele comprou. Por tudo que sei, ele pode tê-lo comprado enquanto ainda estávamos casados e só esperou para reclamá-lo. Amanda não perdeu tempo. Está a sugerir que a comissão da lotaria falsificou os registros para coincidir com a versão de Ethan? Jéssica gaguejou, claramente apanhada de surpresa. Eu não estou a dizer isso, mas... Mas o quê? Amanda insistiu. A prova é clara, e a senhora viu-a com os próprios olhos. Não há qualquer sobreposição entre o vosso casamento e o prêmio da lotaria, correto? Jéssica não teve escolha senão admitir. Sim, murmurou, quase num sussurro. Mas Amanda não parou por aí. Ela destacou que Jéssica já tinha recebido um acordo financeiro substancial no divórcio, incluindo a casa, o carro e uma parte das minhas poupanças. A senhora já beneficiou financeiramente do divórcio, não foi? Jéssica tentou fazer-se de vítima outra vez, alegando que teve de gastar esse dinheiro para sobreviver após o divórcio. Amanda não caiu na armadilha.
Então, está a pedir a este tribunal que lhe conceda mais dinheiro, apesar de não ter qualquer direito legal a ele, simplesmente porque gastou tudo o que recebeu no acordo? A sala ficou em silêncio absoluto. Até o advogado de Jéssica parecia arrependido de ter aceitado o caso. Quando chegou a minha vez de falar, mantive as coisas diretas e objetivas. Expliquei ao juiz a linha do tempo da compra do bilhete e como eu segui todos os procedimentos corretos para reclamar o prêmio. Disse como tentei seguir em frente após o divórcio e como Jéssica pareceu do nada a exigir dinheiro ao qual não tinha direito. O juiz ouviu atentamente e depois perguntou se alguma das partes tinha argumentos finais. O advogado de Jéssica fez um discurso fraco sobre contribuições matrimoniais e obrigações morais, mas estava claro que ele não tinha um caso sólido. Quando o juiz finalmente deu o seu veredicto, senti como se um enorme peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Ele rejeitou o caso de Jéssica como sendo infundado e advertiu-a contra a apresentação de processos judiciais frívolos no futuro. Foi ainda mais longe e repreendeu o advogado dela por levar um caso tão fraco ao tribunal. Jéssica ficou furiosa. O rosto dela ficou vermelho, e ela cerrou os dentes com tanta força que achei que podia partir um. Eu meio que esperava que ela começasse a gritar ali mesmo no tribunal. Mas, de alguma forma, conseguiu conter-se, por pouco. Todo esse processo foi desgastante e desnecessário, mas, no fim, a justiça foi feita. Jéssica tentou tirar algo que não lhe pertencia, e foi completamente humilhada em público. Qualquer pessoa normal teria entendido a mensagem depois de perder um caso como esse. Mas Jéssica, sendo Jéssica, decidiu que não ia desistir sem lutar. Assim que a decisão foi anunciada e saímos do tribunal, lá estava ela, à minha espera no parque de estacionamento. "Vais arrepender-te disto, Ethan?" gritou, com um rosto vermelho de fúria. "Achas que isto acabou? Vou destruir-te." Não respondi. Nenhuma palavra. Apenas olhei para ela, encolhi os ombros e fui para o meu carro. Discutir com ela só teria alimentado seu surto de raiva. Além disso, eu tinha planos maiores. Aqui está a coisa sobre Jéssica, ela é previsível. Ela próspera no caos e acha que é mais esperta do que todos os outros. Mas a verdade? Ela não era nem de perto tão inteligente quanto pensava. Eu sabia que ela não ia deixar isto para trás. Então, decidi que era hora de lhe ensinar uma lição que ela nunca esqueceria. Na semana seguinte, comecei a espalhar um rumor através de alguns conhecidos em comum. Casualmente, deixei escapar que estava a considerar um investimento imobiliário de alto perfil, um projeto de condomínios de luxo que supostamente seria a próxima grande oportunidade na cidade. Claro, esse projeto não existia. Era uma completa invenção. Algo que Amanda e eu elaboramos especificamente para atrair Jéssica para a armadilha. Como era de esperar, a notícia chegou até Jéssica. Não demorou muito para que ela tentasse entrar em contato comigo através de um dos nossos conhecidos em comum, dizendo que talvez estivesse interessada em formar uma parceria comigo nesse suposto investimento imobiliário. Ela fingiu que me estava a fazer um favor, dizendo que tinha contactos no setor imobiliário e que poderia ajudar a tornar o projeto uma realidade. Deixei-a pensar que estava no controle da situação. Disse-lhe que estava intrigado e que iria organizar uma reunião com os desenvolvedores do projeto. O que Jéssica não sabia era que os tais desenvolvedores eram, na verdade, Amanda e um dos seus colegas advogados, disfarçados de executivos do setor imobiliário. No dia da reunião, Jéssica apareceu vestida para impressionar, agindo como se fosse uma grande investidora. Ela usou todos os jargões possíveis: retorno sobre investimento, participação acionária, tendências de mercado. Era evidente que tentava convencer-nos de que sabia do que estava a falar. Até trouxe documentos financeiros falsos para provar que tinha fundos para o investimento. E era exatamente isso que estávamos à espera. Amanda e o seu colega entraram no jogo, fizeram perguntas e fingiram estar impressionados com as credenciais de Jéssica. Enquanto isso, eu apenas fiquei a observar, deixando-a cavar um buraco cada vez mais fundo para si mesma. No final da reunião, Jéssica estava radiante de confiança. Provavelmente achava que tinha enganado toda a gente que estava prestes a garantir uma fatia desse projeto imobiliário imaginário. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Depois da reunião, Amanda e eu analisamos os documentos que Jéssica forneceu. Era um desastre total. Extratos bancários mal falsificados, cartas de crédito forjadas e um monte de informações inventadas sobre os seus bens. Era fraude. Simples e direto. Levamos tudo às autoridades, que ficaram mais do que felizes em intervir. Casos de fraude como este são o pão de cada dia deles.
E Jéssica entregou-lhes todas as provas de que precisavam numa bandeja de prata. Algumas semanas depois, Jéssica foi presa. Pelo que ouvi, foi completamente apanhada de surpresa. Ela nem sequer percebeu que a suposta oportunidade de investimento era, na verdade, uma armadilha até os algemas estarem nos seus pulsos. O desfecho foi espetacular. Jéssica foi acusada de fraude, falsificação e uma série de outros crimes relacionados. Os documentos financeiros falsos e a sua tentativa de manipular a situação tornaram o caso contra ela impossível de refutar. O advogado dela tentou argumentar que ela tinha sido induzida em erro ou enganada, mas as provas eram esmagadoras. O tribunal não teve qualquer piedade. Ela foi condenada a pagar multas pesadas, ficou em liberdade condicional e recebeu serviço comunitário obrigatório. E a sua reputação? Completamente destruída. A notícia espalhou-se rapidamente. Em pouco tempo, todos no seu círculo social sabiam o que tinha acontecido. Ela passou de investidora sofisticada para ser a piada do momento. Não vou mentir. Foi extremamente satisfatório vê-la desmoronar. Depois de anos a manipular, mentir e enganar, Jéssica finalmente enfrentou as consequências das suas ações. Não era só sobre o dinheiro ou sobre o falso investimento. Era sobre mostrar-lhe que ela não podia continuar a passar por cima das pessoas sem sofrer as consequências. Para mim, foi a vingança perfeita. Não precisei de gritar, discutir ou descer ao nível dela. Apenas deixei a sua própria ganância e arrogância fazerem o trabalho por mim. Ela achava que podia ser mais esperta do que eu. No fim, só conseguiu enganar a si mesma. Após o encerramento do caso, Jéssica tentou entrar em contato comigo uma última vez. Mandou-me um e-mail longo, confuso e cheio de desculpas. Culpou toda a gente menos a si mesma. Disse que tinha sido encurralada, que não teve escolha. E, inacreditavelmente, ainda teve a audácia de pedir ajuda financeira até que as coisas se acalmassem. Não respondi. Nem precisei. Ela fez a sua cama, agora teria de deitar-se nela. Toda essa experiência ensinou-me muito. Não só sobre Jéssica, mas também sobre mim mesmo. Percebi que afastar-me de alguém como ela foi a melhor decisão que já tomei. Ganhar na lotaria foi incrível, claro. Mas o verdadeiro prêmio foi estar livre da toxicidade dela. E saber que, por mais que ela tentasse arrastar-me para baixo, fui eu quem saiu por cima. Jéssica achou que podia destruir-me. Mas, no final, só destruiu a si mesma. E, honestamente, estou perfeitamente bem com isso.